As perguntas a gente faz posteriormente? Perfeito. Difícil para mim agora, depois dessas falas, para a gente poder fechar aqui. Queria pedir licença, na verdade, para pegar carona em muitas falas de vocês e dar continuidade na minha, né? Acho que Lorena conceituou muito a questão do trabalho, pelo Christophe Dejoux. Eu estava pensando aqui sobre a concepção de saúde que a gente fala, né? E ontem eu estava, inclusive, falando isso em sala de aula do George Canguilhem, né? O George Canguilhem, filósofo, grande contribuinte para a conceitualização de saúde, principalmente no campo da saúde coletiva. E na tese dele, lá em 1943, o cara completamente atemporal. Olha o que é que ele fala, né? Que saúde é a capacidade, né, da gente enfrentar as infidelidades do meio. Só que para isso a gente tem que ter recurso para enfrentar essas infidelidades do meio. Eu também trago muito isso até para combater alguns discursos mesmos de resiliência. O trabalhador tem que ser muito resiliente, né? As condições de precarização estão aí, mas é isso, passa por cima, tenha força, vai dar tudo certo, sendo que muitas vezes não são dadas essas condições. E aí eu estou falando isso porque os riscos psicossociais é isso. São condições de trabalho materiais, a organização desse trabalho, desde jornadas de trabalho, divisão de tarefa, a prescrição, o trabalhador saber exatamente o que ele tem que fazer, mesmo que saia da norma, mesmo que o prescrito não seja o real da atividade, né? E aí eu pego carona com a fala de Johnny quando ele trouxe sobre a organização, né? Meio que a gente tem que organizar a casa, e isso faz, né? Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, inclusive foi até a pesquisa do meu mestrado, né? Eu tinha um dos interlocutores que era um servidor público. Eu sempre dou esse exemplo também, inclusive, em sala de aula. E ele chegou lá, servidor técnico de informática. Ele chegou na sala, então vocês imaginem como é uma sala de informática. Assim, eu já me vem logo uma imagem mental de um monte de cacareco tecnológico, uma bagunça, assim, que você se perde lá dentro. E a primeira atitude, deliberadamente, desse trabalhador foi organizar a casa, John. A organizar as condições mesmo dele executar a sua atividade, porque a bagunça estava tão grande que ele não conseguia. E ele pegou uns tapumes que tinha, fez como fosse uma parede e colocou todos os cacarecos, digamos, tecnológicos assim, fez uma bancada que nem existia, porque estava tudo em cima ali, e ele fez uma bancada de trabalho para ele, para o colega. E aí chegou o líder, né, o gestor lá, líder imediato dele, disse assim, quem mandou fazer isso aqui? Assim, olhando, disse, não, porque estava assim, muito bagunçado, a gente foi organizar aqui para ficar melhor trabalhar. Inclusive, a gente até consegue receber as pessoas que chegam aqui e atendê-las melhor. Ele disse, mas eu não mandei. Desfaça tudo isso. Volta do jeito que estava. Isso, logicamente, já era um início ali de situações consecutivas que, a posteriori, né, vêm se tornar algumas questões de práticas de assédio, né, vivenciadas por aquele trabalhador. E nesta época na qual eu pesquisei, esse trabalhador já estava, ele já não estava só mais em sofrimento, ele estava adoecido, inclusive afastado das suas atividades de trabalho. Então, para falar sobre riscos psicossociais, a gente tem que falar de objetividade. Costumo dizer isso, né? A depressão, o burnout, ele não brota do nada. Tem que ter uma condição material concreta, porque no trabalho existe uma mão de via dupla entre subjetividade e objetividade. Muitas vezes levando à dessubjetivação desse trabalhador. Muitas vezes em virtude da falta de reconhecimento desse trabalho, né? Não ter uma organização do trabalho adequada, o cumprimento de metas muitas vezes que não são execuíveis para a jornada de trabalho daquele trabalhador, né? Então, pensar sobre os riscos psicossociais é pensar nisso. Condições, organização, relações interpessoais. Então, a gente falou tanto de empatia, de comunicação, que vem sendo um dos grandes vesperos, digamos assim, dentro dos espaços de trabalho e que é inegociável, a gente precisa, de fato, olhar para isso. A gente está falando de reconhecimento e satisfação do trabalho, desde políticas de incentivos, de benefícios. A gente está falando desse elo também trabalho e vida social, porque
se existe uma utopia que a gente é uma coisa do lado de fora, né, do trabalho, e quando entra é uma outra completamente. Na verdade, não é, né? Nós somos aí a junção de todos os âmbitos que nós vivenciamos cotidianamente. E aí acreditamos, na verdade, verdadeiramente, eu acho que essas novas atualizações ela vem dizer para isso que, assim, a gente tem que falar, está inegociável. Olhar para riscos psicossociais não é mais negociável, é inegociável. Né? Justamente porque, por vários números, até como a professora Alda acabou trazendo aqui, só de 2002 para 2023 a gente teve aí um aumento de mais de 200 mil novas notificações, concessões de benefícios previdenciários. E a gente não está falando nem das subnotificações. Só do que foi notificado, só o que chegou lá. Só o que é tangível, o que é visto, né? Depressão, ansiedade, TAG, burnout, enfim, nem se fala. Os transtornos mentais e comportamentais são a terceira maior causa de afastamento e concessão de benefícios, só pede para as doenças osteomusculares e musculoesqueléticas. Né? E a gente ainda continua tratando a saúde mental como algo que dá para negociar no ambiente de trabalho. Né? Até a gente chegar, como Lorena falou, do trabalhador que já transbordou. Já muitas vezes está ali numa situação de embotamento mesmo. Né? Então, o Nostro, como a própria missão já aponta, entende que isso só é possível construir coletivamente. Que é, inclusive, um dos primeiros pilares do programa que a gente está em fase ainda de término, né, do programa de riscos psicossociais, que são o diagnóstico. E a gente, logicamente, vai estabelecer todo um rol ali de instrumentalidades, questionários, justamente para fazer esse mapeamento, mas é impossível a gente fazer isso se não for junto com o trabalhador. Porque intervenção, avaliação, se faz com, não se faz para. Eu faço com o trabalhador, eu faço com o sujeito, porque quem sabe do seu trabalho sou eu. É você, na verdade, né? Então, esse movimento de co-construção, ele precisa também estar dentro da pauta, né, dessa visão mais estratégica desses profissionais de como vão agir no sentido da avaliação e da implementação dessas ações. E tornar isso para além do instrumento fechado, onde a gente não consegue acessar esse trabalhador, conversar com esse trabalhador, saber da real necessidade. Às vezes o trabalhador está pedindo B e a gente está oferecendo A. Inclusive, isso é motivo de muitos questionamentos, como os trabalhadores não são engajados, os trabalhadores não participam das ações que a gente promove na empresa. Talvez você não esteja ofertando, de fato, a real necessidade que é pensada ali para o seu trabalhador. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E o programa na qual a gente está nessa fase de construção, ele vem pensar justamente esse movimento mais coparticipativo, de olhar, de fato, as necessidades. Para isso, a gente aponta algumas armadilhas que pode ter nesse caminho, né? Como o vínculo com esse termo estresse, que acaba implicando frequentemente em uma referência que privilegia os mecanismos e os recursos dos sujeitos para enfrentarem as situações de trabalho. Muitas vezes, às vezes, caindo sobre uma discussão de reificação desse próprio sujeito, um sujeito somente como uma engrenagem, somente como um recurso. Para isso, também, esses encaminhamentos, os debates, a formulação de políticas e medidas de proteção verificados nos moldes individualizantes. Isso também é muito perigoso. É quando a gente individualiza, a gente não legitima, às vezes, uma causa que é da coletividade, né? Eu acho que isso também diz muito quando eu disse assim, poxa, mas a gente trabalha no mesmo espaço de trabalho, desempenhamos a mesma função, e aí Larissa adoece e Vitória não adoece. E traz um pouco da sua fala também, né, Johnny? Né? E aí a gente tem que olhar para a história de vida do sujeito, né? Porque quando eu chego nessa organização, com toda a minha identidade pessoal, individual, existe um movimento ali meio que quase que simbiótico com a cultura dessa organização, que vão se estabelecendo essa identidade organizacional. Então, o que é que tem por trás da história de vida de Larissa,
história de vida e trabalho também, né? A história de vida de Vitória, que faz, muitas vezes, a gente levar e tomar rumos distintos, né? Às vezes, de fato, condições concretas. Talvez Vitória tenha condições de trabalho diferentes da minha. E isso pode ser um grande marcador desses movimentos de processo de adoecimento, né? Então, essa também é uma preocupação, é uma armadilha que a gente pode cair, que é, muitas vezes, esses construtos mais individualizantes da esfera desse trabalhador, né? Medidas que não conseguem alcançar as raízes do mal-estar laboral. Lá no Instituto, a gente é muito alinhado com a perspectiva da ergonomia da atividade também, para discutir sobre QVT, né? Sobre qualidade de vida no trabalho. E nos preocupa muito as estratégias do ofurô corporativo, né? Que é uma nomenclatura que o professor Mário César acaba ali com o seu grupo desempenhando, que é aquelas, por exemplo, aquelas salas de descompressão. Aí, assim, eu não estou demonizando as salas de descompressão, a ginástica laboral, acho que isso é bacana, né? As salinhas lá para descanso. Isso é muito, é ótimo, na verdade. A questão não é sobre isso, a questão é sobre, muitas vezes, quando as empresas se apropriam dessas ações para dizer que promovem qualidade de vida no seu trabalho. Aí o trabalhador vai lá para o Tai Chi Chuan dele, vai receber a massagem dele, mas aí ele volta para o mesmo trabalho que o adoece. Porque nada mudou na organização do seu trabalho. Então, é isso que a gente está pensando aqui. Medidas, de fato, que sejam eficazes, que toquem na dor real daquele trabalhador, das suas necessidades, dos grupos e dos coletivos também. E muito baseada em perspectivas higienistas, né, que é basicamente isso que eu aponto para vocês, e implicações, avaliações são subordinadas apenas a parâmetros quantitativos. Então, às vezes, não é somente um questionário, às vezes, quando a gente passa, ele não é somente suficiente. Eu digo que um bom profissional, ele está lá no chão, conversando com os trabalhadores, dialogando, se aproximando desse capital ativo.